São três assuntos que a gente vai tratar aqui. Angola hoje em dia não é mais um país, virou um quintal. Não que Angola não seja um Estado soberano. Eu respeito muito Angola, eu sou angolano, vivo por Angola, respiro Angola. Mas, cara, eu na posição de angolano, eu falo assim, Angola virou um quintal. Temos três assuntos muito importantes para tratar aqui. Primeiro, a senhora que acabou vendendo seus dois filhos por uma quantia equivalente a 55 mil kwanza. O primeiro foi vendido a 30 mil kwanza, o segundo foi vendido a 25 mil kwanzas. Estamos a falar que essa quantia é equivalente no câmbio atual a mais ou menos 50 euros. Dois agentes policiais, que entre eles tinham o terceiro subchefe de uma das unidades lá de um departamento da polícia lá em Luanda, acabou sendo preso porque descobriu-se que ele pegava os armamentos e os equipamentos da polícia para práticas de ilícitos. Sequestrava pessoas, depois pedia resgate, na sequência matava, penso eu logo, não está escrito na matéria, assalto a uma armada, tudo na farda da polícia. O órgão competente acabou tendo patada de que existem situações acontecendo naquela localidade lá no Bengo. A polícia foi lá, fez a diligência e culminou com a detenção desses dois oficiais, que acabou que eles é que praticavam esses micheiro, numa linguagem mais técnica, que são intermediário, acabam lucrando em cima da nacionalidade angolana, facilitam estrangeiros, na sua maioria congoleses, com uma quantia equivalente a 1.200.000 kwanzas para a obtenção de nacionalidade angolana. E não estamos a falar que essa nacionalidade é dada como segunda nacionalidade do indivíduo, não. Estamos a falar que é dada como a primeira nacionalidade do indivíduo. Entendeu? É falsificação. Antes da gente começar o vídeo, inscreva no canal, ative o sino das notificações, é muito importante você deixar o seu like. Estou a dever aqui alguns vídeos sobre os pontos de vista sobre Ibrahim Traoré e também sobre como Angola e outros países africanos estão linchados na mão do Ocidente. Eu falo muito sobre Angola e eu acredito fortemente que as pessoas devem conhecer Angola. E não só naquela parte positiva, né, que estamos a falar sobre as zonas turísticas. Fora aquelas zonas turísticas, existe uma zona que nunca ninguém pode mostrar para a população. Fora os canais apropriados. Eu falo bem de Angola, mas também mostro os grandes prejuízos que tem Angola. Os perigos que Angola acaba apresentando, principalmente para cidadão angolano e para cidadãos estrangeiros. Então, você tem que se inscrever no canal para se atualizar. Você que é brasileiro, moçambicano, angolano, português, devem se inscrever no canal para conhecer um pouquinho mais Angola, fora daquela complexidade que os nossos canais televisivos acabam mostrando para vocês. Falou? Vamos lá começar com essa nossa notícia. Verifica o gostinho e o sininho. Uma mulher foi apanhada pelas autoridades numa altura em que estava prestes a vender o filho de 2 anos por 30 mil kwanzas a um desconhecido na cidade do Cuito, no Bié. O Novo Jornal soube ainda que há 4 anos vendeu seu primeiro filho por 25 mil kwanzas na cidade de Luanda. A mulher de 29 anos, a gente já consegue ver que essa senhora aí está na flor da idade, tem muita força para trabalhar. Existem muitos campos. A Leonor Garrinho está a investir muito em campos. A senhora poderia ir lá trabalhar lá no Bié, mas mesmo assim não. Preferiu parir, fazer um sexo gostoso, parir e vender as crianças. Entendeu? A mulher de 29 anos foi detida no bairro Zâmbia, comuna do Cunge, pelo agente do Serviço de Investigação Criminal na província do Bié, depois de uma denúncia. Em declaração às autoridades, a mulher confessou o crime, dizendo que tentou vender o filho de 2 anos porque o pai os abandonou e pelo elevado custo de vida. A mulher, segundo o SIC, é reincidente nesta prática, sendo que há 4 anos deslocou-se com seu primeiro filho à cidade de Luanda e vendeu a criança a uma desconhecida por 25 mil kwanzas. Ela confessou igualmente esta ação, mas não consegue dizer em que parte de Luanda a criança se encontra e com quem está. Após as suas declarações, a mulher foi encaminhada para o juiz de garantias para responder pelo crime de tráfico de pessoas. Quanto ao menino que foi vendido, o SIC garante que está a trabalhar no caso para o localizar. Vamos lá, eu sei que tem muita gente que acaba não acreditando nessa prática de feitiçaria, bruxaria, misticismo e tudo mais, mas isso são coisas que acontecem, isso existe. Não é só porque você nunca tiveste uma experiência com isso que você acaba duvidando. Parece ser muito sinistro, mas vamos lá, existem certas posições que poderiam fazer com que essas pessoas acabam comprando essas crianças. Primeiramente, eu poderia correr e dizer e falar, olha só, foram compradas para sacrifícios em altares místicos. Exatamente isso que você ouviu.
existe uma chance muito grande dessas crianças serem compradas. Existem muitas outras crianças que foram compradas, vendidas pelos seus respectivos pais, que não foram pegos. Essa senhora só foi pego por causa das denúncias. Mas existem chances muito grandes que essas pessoas que acabam comprando esses menininhos, eles botam no altar para sacrifícios. Agora, também existe uma posição muito mais aceitável para a sociedade moderna, que é a questão de tráfico humano, tráfico de órgão, e a mais aceitável de todas é que essas crianças foram compradas para serem postas num lar mais apropriado, ou para trabalho escravo, não sei, entendeu? Essa prática de compra e venda de pessoas é de muito tempo. E a gente sabe que ser humano é o maior recurso que qualquer pessoa pode ter. Ser humano é o maior recurso que qualquer pessoa pode ter. Posteriormente, essas crianças podem crescer e virarem escravas da casa onde eles estão a crescer. Ou também pode-se dar o caso de que essas pessoas, essas senhoras que acabam comprando essas crianças, são pessoas estéreis que acabam não tendo mais chances para poderem recorrer em tanta burocracia para adotar uma criança. Então elas procuram alguém que queira vender, compram e cuidam como se fosse delas. Poucas crianças têm sorte de calhar nessa última opção. Mas eu vos dei aqui todas as opções de que podem ser compradas essas crianças. Mas vamos lá. Essa senhora, o que é que essa senhora merece? Essa senhora merece uma chicotada da população, entendeu? Sabes, antigamente as coisas eram resolvidas assim. A população vinha com uma chicotada, tim, tim, tim. Todo mundo do bairro tinha que dar uma chicotada. Depois de cada chicotada da gente lá do bairro, essa senhora deveria prestar as contas com a justiça. Penso eu que a justiça deveria considerar a pena máxima. Por quê? Imagina que há 4 anos, em 2020, no auge da pandemia, ela vendeu o seu primeiro filho por 25 mil kwanzas. 25 mil kwanzas, não estamos a falar de 25 mil dólares. Estamos a falar de 20 dólares, que acaba não comprando um produto na Shein. Entendeu? Acaba não comprando um produto na Shein. Então a gente olha, de 2020 até 2025, ela pariu mais uma criança que completou 2 anos e ela vendeu. Então o que é que isso quer dizer? Ela acaba trabalhando com o que tem. Isso é muito prejudicial, muito perigoso futuramente, porque quando ela for solta, estando com 29 anos de idade, ela pode mais reproduzir crianças inocentes e lhes meter no mercado. É prejuízo. Essa senhora tem que estar trancafiada por pena máxima. Se eu não me engano, a pena máxima de Angola é de 28 anos, 25 anos, se eu não me engano. Então tinha que ter a pena máxima. O pai merecia chicotada, partilha as clavículas, cossurra, da polícia, não da população, da polícia, por fuga à paternidade para início de conversa, entendeu? Todo indivíduo que foge de responsabilidade merece surra. E depois, também cadeia, pena máxima, entendeu? É muita irresponsabilidade. Pena máxima. Nem tudo é para a gente responsabilizar o governo. Nem tudo. Vai me desculpar. Nem tudo é para a gente responsabilizar o governo. O que é que a gente pode responsabilizar o governo? É isso. 3 polícias de Luanda detidos por assaltos à mão armada no Bengo. Isso é culpa do governo. 3 efetivos da Polícia Nacional, oriundos de Luanda, foram detidos na centralidade do Capari, província do Bengo, acusados de praticar vários assaltos à mão armadas. O grupo foi interceptado durante uma ação de patrulhamento após denúncias de moradores sobre a crescente ondas de crimes cometidos por indivíduos desconhecidos. Segundo o porta-voz da polícia no Bengo, Paulo Miranda de Souza, foi também detido o motorista que acompanhava os agentes num veículo Yasse. No momento de abordagem, os suspeitos transportavam 2 seguranças. Vítimas de sequestros, e estavam fardados com trajes policiais e armados. De noite os caras são fora da lei. De dia os caras são agentes da lei. A detenção ocorreu quando o grupo saía do Capari em direção a outro ponto onde pretendiam continuar os assaltos. Na esquadra foram confirmadas as ligações do grupo às outras ações criminosas. Os 3 efetivos com patentes de terceiro subchefes e agentes de terceira classe permanecem detidos enquanto decorre a investigação. Pena máxima. Mas o que é que vai acontecer com esses senhores? Provavelmente serão só mudados de destacamento. A gente vê, né, que aquele que deveria nos proteger é que acaba aterrorizando a população. Então isso é culpa do governo. Por que isso é culpa do governo? Recentemente eu fiz um vídeo aqui falando sobre as questões de como é feita a triagem para escolher quem aprova
e quem não aprova para os serviços do órgão público. Muitos deles acabam entrando com corrupção. Vamos pular para o terceiro, que também é culpa do governo. Micheiros, que num português convencional são intermediários, vendem nacionalidade angolana por até 1.200.000 com conivência de funcionários públicos. Isso é rir para não chorar, mano. Isso é rir para não chorar. Estou te falando, isso é rir para não chorar. Vamos lá. Isso dói, isso me dói. Tem a Roma já. A nacionalidade angolana está a ser vendida por até 1,2 milhões de kwanzas por micheiros que operam junto às lojas de registro em Luanda com apoio de funcionários públicos. Isso não se resume só, e isso não é um caso isolado só de Luanda. Entendeu? E também não é um caso isolado com pessoas congolesas, como diz a matéria, que vocês já vão ver. Entendeu? Isso está em toda parte da Angola. Claramente isso existe também em toda parte do mundo, mas, cara, vamos lá. Em Angola está muito facilitado. Um cidadão comum angolano, para conseguir obter aí a sua própria nacionalidade, que ela deveria nascer já com, porque ela tem todo o direito de, acaba esperando meses e meses, serviços que eles poderiam ter feito, acabam dando prioridade para estrangeiros que acabam pagando muito dinheiro para a realidade angolana. Então, isso é, o quanto isso é grave não está escrito a lugar nenhum. O quanto isso é grave não está escrito a lugar nenhum. Isso põe em risco a soberania da nação. Isso põe em risco o Estado. Entendeu? Porque esses caras que estamos a lhes dar nacionalidade, fora que já é crime, não tinham que ter nacionalidade angolana assim, com essa babúrdia, né? Porque tudo que se entende, eu fui lá pesquisando, é que esses caras não estão ganhando nacionalidade como segunda nacionalidade que é angolana, estão ganhando como a primeira nacionalidade e única desses indivíduos. A chance desses indivíduos serem metidos com coisas ruins é muito grande. A nacionalidade angolana está a ser vendida por até blá blá blá. O jornal Expansão constatou o esquema em unidades da Direção Nacional da Identificação de Registros e Notariado no Gameke e Kimakiese, onde os internautas abordaram cidadãos, na maioria oriundos da República Democrática do Congo, e prometem processos rápidos e sem obstáculos. A matéria diz assim: os agentes, que são os micheiros, acabam interpelando congoleses. Olha, queres ter nacionalidade angolana, você vai ter conta em bancos angolanos e você vai ter direito a isso e aquilo. Vais me dar X. Os angolanos é que vão atrás da corrupção. Isso é muito mais grave ainda. Os angolanos é que vão atrás das pessoas que provavelmente vão querer essa proposta. Quando eles conseguem essa proposta, esses mesmos intermediários vão lá nos amiguinhos, dentro do órgão público para obterem nacionalidade. E depois eles repartem esse dinheiro. Vamos lá, vamos supor que nesse esquema está posta. Vamos lá, vamos mostrar como é que a cabeça do angolano médio funciona. Vamos lá. Cenário hipotético. Eles acabam dando para cada nacionalidade, para cada bilhete de identidade, posteriormente passaporte, 1.200.000 kwanzas. Temos a parte do micheiro. O micheiro não anda sozinho, o micheiro anda 2, 3, 4. Vamos supor uma média de 2. São 2 micheiros. Já estão aí 2 micheiros, ponto. 2 pessoas já no game. Esse valor aqui não é para dividir para 2 pessoas. Esses micheiros vão entrar em contato com aqueles indivíduos que estão dentro do órgão público. No Ministério do Interior. Mano, apareceu assim. Esse mesmo indivíduo que vai acabar registrando, soma como 3. Ele vai falar com o seu oficial, com o seu agente, com o seu superior, aliás. Já são 4, entendeu? São 4. E se eu me lembro muito bem, segundo a folha salarial do órgão público, esses caras que trabalham na administração ganham em média 150.000 até 200.000, 300.000 kwanzas. Estamos, né? Esses indivíduos, os superiores, que também acabam estando envolvidos nesse esquema, são mais ou menos ali, ganham mais ou menos ali 350, 400.000, uns até batem na casa de 800.000 kwanzas. Já são 4 pessoas na jogada. Vamos supor que em média são 5 pessoas na jogada. Então vamos dividir esse valor por 5. Cada pessoa terá direito a 240.000 kwanzas.
Cada pessoa envolvida nesse esquema terá direito a 240 mil kwanzas, com uma média de 5 pessoas envolvidas no esquema. Então você vê, onde vamos encontrar mais de, por mês, por exemplo, 30 pessoas que querem nacionalidade angolana. Multiplicando isso por 30, cada pessoa terá na sua conta bancária 7 milhões e 200 mil kwanzas. Cada pessoa. Não, isso é culpa do governo mesmo, entendeu? Não, isso é culpa do culpa do governo. E eu não estou aqui a falar que estou apontando ele no presidente da República. Isso não é trabalho do presidente da República. Não, então você é a favor você é a favor do governo do M? Se só isso não vem a caso, isso não é culpa do presidente. Isso é culpa dos angolanos. Isso é culpa dos angolanos. Os angolanos não amam o país. Todo angolano só pensa em si próprio. O angolano só pensa em si próprio. O angolano não tem patriotismo. Lugares essenciais como administração, serviço de imigração estrangeira, bombeiro, polícia, exército, enfermagem, educação, não é para meter pessoas egoístas e pessoas que acabam entrando com minchas. Devem passar num processo de seleção severo, identificar os seus antecedentes, fazer uma revisão prévia. Qualquer delito que é encontrado deveria ser responsabilizado de uma forma a ser expulso da corporação, porque são órgãos que eu digo assim que não tem nada a ver com o governo. São órgãos que protegem o Estado, são os órgãos que protegem a soberania do país. Tio do Siki, estão me ouvindo o que eu estou a falar? Vocês têm mal hábito de entender o que as pessoas falam já. Depois já vão querer me investigar, vir me buscar na minha casa. Eu não sou refúgio. Eu estou a falar que isso prejudica o Estado, não o governo. O Estado. Porque amanhã nós, angolanos, seremos submetidos à gestão estrangeira. De novo. Vocês estão a entender a gravidade disso? Vamos! Porque recentemente a gente viu pessoas que entraram no serviço de imigração estrangeira. Muitos deles não são angolanos, muitos deles não participaram no curso. Muito calor, muito calor. É isso aí, meu parceiro. Inscreva no canal, ative as indicações que são de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. A gravidade disso não está escrito em lugar nenhum. Tchau.